Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um grande problema que surgiu para a Disney envolvendo um dos seus maiores sucessos no Disney Plus, que é o filme Moana, e um dos grandes sucessos cinematográficos de 2024, que é Moana 2. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe. Esse problemão que aconteceu envolvendo Moana é uma coisa que acontece com certa frequência com os filmes da Disney, que é a empresa ser processada por direitos autorais. Isso já aconteceu com vários outros filmes, isso acontece com muitos filmes grandes, né? Harry Potter já foi processado por motivos semelhantes, né? Muitos filmes grandes, se você der uma pesquisada, já sofreram processos semelhantes a esse. Avatar, inclusive do James Cameron, já sofreu processos, e não foi nem processo de Dança com os Lobos, né? Foi processo de outros filmes. Então isso é algo relativamente frequente de acontecer. O que despertou muito interesse de muita gente é o fato de ser Moana 2 e o fato do valor de 10 bilhões de dólares que está sendo pedido ali, né, nesse processo. Então eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Então o cara que está processando a Disney, ele se chama Buck Woodall. Ele tem um roteiro que ele fez lá em 2004, que tem muitas temáticas semelhantes às temáticas que são vistas em Moana, né? Inclusive o personagem eu acredito que não, né? Pelo menos não tá nessas semelhanças que ele fala. Ele fala principalmente que é um roteiro que se passa na Polinésia e que tem exploração de barco e etc. E alguns elementos bem próximos, né? Inclusive um semideus que seria o Maui, né? No Moana. Eu não sei, não está exatamente explicado exatamente o grau dessas semelhanças ou se são elementos que estão simplesmente jogados ali na trama, mas parece que existem semelhanças fortes o suficiente para ser considerado pelo menos parecido, né? Para você torcer o nariz e pensar, pô, parece demais a história. E na verdade, Moana 2 foi o que permitiu que ele entrasse com essa ação, porque ele tentou entrar em 2023 contra o primeiro filme Moana e não conseguiu porque foi falado para ele, ó, já passou muito tempo, o filme é de 2016, você tá entrando agora em 2023, por que você não entrou antes? Então o pedido dele foi negado. E agora ele conseguiu entrar de novo justamente porque Moana 2 acabou de ser lançado. Então eu acredito que ele esteja usando os elementos de Moana 2, né, para entrar com essa ação ao invés dos elementos de Moana 1. Obviamente que se trata da mesma personagem, no mesmo universo e assim por diante. Então ele teve a possibilidade de ingressar com essa nova ação. Ele está pedindo 10 bilhões de dólares, que para mim já não mostra uma boa fé, digamos assim, porque ele está alegando que 2,5% da receita de Moana seria o equivalente a 10 bilhões de dólares, só que para 2,5% ser a receita de Moana, ela teria que ter feito 400 bilhões de dólares, então Moana teria feito um valor maior do que toda a Disney, né? Porque a Disney tem um valor de mercado hoje na casa dos 200 bilhões, então daria para você comprar duas Disney só com a receita do filme Moana, né? Moana 2 e etc. O que tá longe de ser verdade, então esses 10 bilhões que ele tá pedindo, para mim é um número quase que simbólico para mostrar que o filme é um grande sucesso, mas eu acho que ele deveria ter escolhido um valor, né, mais real. Digamos assim, os dois filmes juntos fizeram próximo de 2 bilhões de dólares, mais o que vende de merchandising, mais isso, mais aquilo, aí calcula ali 3, 4, 5%, daria um cálculo ali, né, muito menor do que esses 10 bilhões de dólares, que para mim tornam essa ação totalmente surreal, né, totalmente fora de cogitação que ele receba de fato esse valor, ainda mais porque ele está alegando o seguinte, que o primeiro roteiro que a Disney utilizou, né, foi o dele, praticamente, né, que eles pegaram o roteiro dele para utilizar, o que está longe de ser verdade, né, porque todo filme na Disney tem um processo bem longo. Inclusive o John Musker e o Ron Clements, que são os dois diretores de Moana, que dirigiram vários outros filmes da Disney também, eles tá bem documentado ali o processo de Moana, porque eles estavam fazendo outro filme para Disney. Só que a Disney encontrou problemas com direitos autorais, eles não conseguiram comprar os direitos para produzir o filme que eles estavam fazendo, aí eles decidiram, bom, não vamos mexer com conteúdo, né, de outra pessoa, não vamos ter que comprar direito, vamos bolar uma ideia nova
E aí eles lançaram a ideia, eles lançaram 3 ideias diferentes em uma reunião e eles escolheram essa da Polinésia e daí em diante a história começou a se desenvolver. Tem vários roteiros, a primeira ideia ia girar muito mais em torno do pai dela e assim por diante. Pode ser que em algum momento esse roteiro tenha sido visto por alguém e alguém tenha dado ideias, mas pelo menos os 2 diretores falam que descobriram pela primeira vez, né, quando esse processo foi impetrado aí, né, lá em 2023. Então, eles negam, né, qualquer conhecimento. Inclusive, muitos elementos de Moana, eu dei uma pesquisada antes de trazer o vídeo aqui para vocês, muitos dos elementos que são trazidos ali são justamente da cultura e da mitologia da Polinésia, então não são elementos criados ali pelo Buck Woodall, são elementos que são característicos ali da região, então eles tem ali uma pesquisa de 5 anos que eles contrataram pesquisadores, historiadores, etc. para ajudar a montar a história. E a gente viu várias, tanto que o primeiro roteiro foi feito pelo Taika Waititi, e isso está totalmente documentado, que o primeiro roteiro para Moana foi feito pelo Taika Waititi, que fez depois, né, Thor Ragnarok, fez muitos filmes bons, né, e inclusive O Que Fazemos nas Sombras, que eu acho que é um filme sensacional de vampiro, e ele mesmo diz que nenhum elemento do roteiro dele foi utilizado depois daquilo, porque era um processo, digamos assim, tão orgânico que as coisas iam mudando de forma tão rápida que muitas pessoas iam dando pitacos ali no roteiro, depois eles contrataram essas pesquisas e etc. para tornar mais correto historicamente falando. Que eu acho muito difícil a gente olhar, né, como se o Mickey Mouse tivesse lá com um gato no colo, né, o grande vilão ali copiando todo mundo. O que eu acho mais provável, né, que pode de fato ter acontecido é que eles decidiram fazer um filme sobre a cultura polinésia, né? E aí, talvez alguém nos bastidores, talvez os próprios diretores estejam mentindo, talvez eles tenham ido atrás de outros roteiros que já tivessem sido produzidos para pegar ideias. Isso pode acontecer, o que caracterizaria sim uma espécie de plágio, mas essa ideia que o Buck Woodall tá falando é que basicamente tudo que a Disney fez em volta de Moana é crédito dele, que eles basicamente pegaram o roteiro dele pronto, jogaram na mesa e falaram, ó, faz esse filme aqui que a gente quer economizar com o roteirista, sendo que tá longe disso, tá mais do que comprovado que existem vários drafts do roteiro, que a história tomou vários rumos diferentes no decorrer da produção, e inclusive 2 grandes diretores, né, que já fizeram muitas coisas, foram de certa forma os criadores dessa ideia, né? E eles deram 3 ideias diferentes, a Disney poderia escolher uma das outras, eles não chegaram com um roteiro pronto, eles deram uma ideia, ó, vamos fazer um filme sobre a cultura polinésia, porque tem esse elemento que seria legal para um filme. A Disney falou, ok, vamos desenvolver. Eles começaram a desenvolver num rumo totalmente diferente e a história acabou em vamos dizer, num momento semelhante. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem páginas por aí que meio que vivem disso, né, de você criar semelhanças entre os filmes, você mostrar, ó, esses 2 filmes são extremamente parecidos, e aí você mostra, né, e são 2 filmes totalmente diferentes, mas que têm elementos muito semelhantes. Né, tem comparativos tipo de Esqueceram de Mim com algum filme de terror, né, com Jogos Mortais, por exemplo, e aí você fala, ó, tem esse elemento, tem esse elemento, tem esse elemento, aí você fala, nossa, esses 2 filmes são iguaizinhos, aí você vai ver, são 2 filmes completamente diferentes, um é um filme infantil, outro é um filme de terror, então alguns elementos semelhantes não torna, né, uma cópia, pelo menos na minha concepção, e eu não tô dizendo que a Disney tá acima disso, longe de mim falar isso, porque tem casos sim, né? O caso do Rei Leão lá, eu acho que é muito parecido. O Rei Leão tem um filme anterior japonês, né? Que é muito parecido mesmo. Eu já assisti até, pelo menos, grandes trechos lá no YouTube e tem muitas coisas semelhantes. Aí tem aquele tom da Disney, as músicas e assim por diante. Então, aí eu acho que é um caso bem mais grave, digamos assim. Tem muitos filmes da Disney que são histórias que são abertas, né, para qualquer pessoa fazer, porque já caíram em domínio público, então a Disney não teria problema nenhum produzindo, né, um filme com essa temática, enquanto agora a Moana, por causa de algumas temáticas em comum, estão dizendo que foi de fato copiada. Mas o valor, como eu disse, está completamente surreal, está completamente fora da realidade. Mas eu também não acredito que não tenha tido influência nenhuma
justamente porque existe uma conexão, mesmo que mínima, entre a DreamWorks, tem a funcionária lá que ele levou na DreamWorks, acabou indo, tem um acordo com a Disney, alguma coisa assim. Então existe uma conexão, mesmo que mínima, entre o roteiro e a Disney. Então eu não vou dizer também que não pode ter sido copiado de alguma forma. Eu só acho que foi dessa forma que eu disse. Eu acho que eles já tinham a ideia de fazer algo sobre a cultura polinésia, eles já tinham um caminho, eles podem ter ido atrás. Pô, alguém viu algum roteiro, alguma coisa sobre a Polinésia, e eles decidiram pegar alguns elementos desse roteiro. Novamente, eu gostaria de ver, né, se eu encontrar algumas imagens, porque ele é um animador, então pode ser que ele já tenha feito imagens, né, desse Bucky e assim por diante. Mas como eu disse, é muito fácil você provar semelhanças, né, entre projetos, mesmo em projetos completamente diferentes. E como eu falei, não dá pra gente ignorar, né, a quantidade de grandes projetos que são acusados exatamente disso, né, porque a gente tem milhões de pessoas desenvolvendo esse tipo de projetos, né, tem muita gente fazendo roteiro, muita gente tentando tirar coisas do papel. E quando alguma coisa vira um grande sucesso, como o caso de Harry Potter, como é o caso de Moana, surgem pessoas que de fato têm projetos semelhantes e que não conseguiram tirar do papel. E o processo tem 33 páginas, eu vou deixar ele aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não li as 33 páginas porque é muito conteúdo, mas eu dei uma olhada por cima. E é basicamente isso que eu trouxe aqui pra vocês. Essas semelhanças, tem um personagem que vive, que é uma montanha, tem um personagem que tem um anzol, tem um personagem grandão, que é um semideus. Então, como eu disse, tem elementos semelhantes que eu acho que pode ser que alguém tenha visto e falado, pô, vamos incluir isso aqui naquele filme que a gente tá fazendo. Até porque tem muitos projetos da Disney que nem saem do papel, muitos projetos são abandonados, como o próprio projeto que o Muster e o Clement estavam fazendo antes de Moana, ele foi abandonado, então nem era certeza que esse filme de fato ia chegar. Então talvez, né, numa sessão de brainstorm eles tenham ido dando ideias, mas existe uma evolução natural no projeto, que quem quiser dar uma olhada, né, isso está mais do que documentado. Eu mesmo antes, né, desse processo acontecer, eu já tinha conhecimento que o Taika Waititi tinha feito um roteiro, que outras coisas tinham acontecido nesse meio, né, do processo de produção aí de Moana. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse processo. Vocês acham que a Disney vai ter que pagar alguma coisa? Vocês não acham? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.